A gente abre essa hora do RIC Notícias Dia Paraná ao vivo, direto da redação da Jovem Pan News Curitiba, com a Manuela Niklevics. Isso porque cerca de 1.700 políticos e agentes públicos podem ficar inelegíveis no Paraná. E a Manu vai contar direitinho para você, ouvinte, os motivos para isso. Bom dia para você mais uma vez, Manu. Oi, Rafa. Bom dia mais uma vez para você, para o Riva, para todo mundo que nos acompanha agora no RN Dia Paraná. Pois é, tudo isso por conta de uma lista que foi feita pelo Tribunal de Contas do Estado e que foi encaminhado à Justiça Eleitoral com os nomes aí destes mais de 1.700 políticos que tiveram contas rejeitadas nos últimos 8 anos por conta de mau uso do dinheiro público. São pessoas, então, que tiveram contas julgadas irregulares em processos que já transitaram em julgado lá no Tribunal de Contas. O que é isso, né? Essas pessoas foram condenadas e não existe mais nenhum tipo de recurso que possa ser utilizado para reverter a decisão, isso que é o trânsito em julgado. Então, esse material, essa listagem com os nomes destes políticos vai servir como base, a partir de agora, para o Tribunal Regional Eleitoral avaliar os pedidos de registros de candidaturas para essa eleição de 2022. Lembrando que todos os partidos têm um prazo aí até o dia 15 de agosto para fazer estes registros junto à Justiça Eleitoral. A formalização, então, do envio desta lista foi feita pelo presidente do TCE, o conselheiro Fábio Camargo, ao presidente do TRE do Paraná, que é o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. A entrega deste material atende aos quesitos aí que estão dentro da Constituição Federal, a nossa Constituição, que é de 1988, também a Constituição do Estado, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, além de estar prevista na Lei de Inelegibilidade, na Lei Eleitoral e na Lei da Ficha Limpa. Segundo o Tribunal de Contas, só é preciso entender que a divulgação individual de todos esses nomes não foi realizada nem será realizada em respeito à atual legislação e, além disso, a Corte também se pronunciou dizendo que é importante saber que essa relação de pessoas não pode ser tratada como uma lista de que, de fato, todas essas pessoas já estão inelegíveis. Isso porque o tribunal reforça aí que é a Justiça Eleitoral que é soberana neste quesito de decidir sobre as candidaturas. Então, a Justiça Eleitoral é o órgão responsável em, de fato, definir ou não os registros de candidaturas para as eleições. Volto com vocês. Obrigada, Manu, pelas informações. Agora vamos dizer uma coisa, Riva. Que momento para chegar a essa constatação, né? Dá para concluir isso antes, não? E isso que eu ia falar, né, Rafa? Ainda o TCE tem que entrar na história, né? Pois é. Que não tem nada a ver com a parte eleitoral de absolutamente nada, né? Então. Ele que tem que apontar, Justiça Eleitoral, esses aqui, a conta dessa turma aqui não tá certa, não. Mas não deveria verificar isso antes? É só um questionamento, assim, para entender o processo, né? Porque a gente tá na reta final das eleições, para você aparecer com 2.000 nomes agora que podem ficar inelegíveis. Pois é. Você sabe que tem muita gente que questiona a Justiça Eleitoral, gente, porque Justiça Eleitoral é um fenômeno praticamente que existe só no Brasil, assim como Justiça Trabalhista. Muitas pessoas questionam esses braços da Justiça brasileira exatamente pela morosidade, pela lentidão. Gente, já se passaram 4 anos, tem gente que tá há 8 anos, Rafa, com as contas assim por serem julgadas. A gente tem casos de vereadores aqui em Curitiba que estão com contas com apontamentos errados desde 2016 e estão vereadores, porque eles ainda podem recorrer, ou seja, são 6 anos. Você entende, gente, que é muito lento o processo? Que ele precisa ser mais célere? Porque aí o cidadão vai lá e vota na pessoa, Rafa. Ela tá eleita, tá? Aí vem o TRE aos 3 anos e 9 meses. É o caso Francisquini, a gente viu há pouco, vai e vem. Praticamente no fim. Do caso Francisquini, ficou deputado quanto tempo? Depois mais 2 anos. Foi e voltou, daí ficou deputado uma semana, caiu, pronto. Aí vira bagunça, aí você desrespeita o eleitor, Rafa. Se ele já começa o jogo sabendo que ele não pode votar naquele camarada porque a conta dele tá errado, ou naquela camarada, beleza, você não tá bagunçando o jogo. Depois você faz bagunça. Arrastou mais outros 4 deputados com ele que tiveram votos também. Vira esse pandemônio. Não precisa. A Justiça Eleitoral, ela tem que ser mais rápida. Senão ela acaba sendo injusta, não com quem tá errado, tá? Mas com o eleitor. E aí vem aquela justificativa. O eleitor que decide tudo. Porque ela interfere.
depois de já eleito. Aí é muito complicado, né? Demora. A Justiça Eleitoral tá muito devagar, né, Riva? Dá para melhorar essas análises de processo e decisões também em respeito, não só eleitoral, porque a gente viu aqui na Câmara de Vereadores de Curitiba com vai e vem, a partir de um erro documental do Tribunal de Justiça, o que aconteceu. Também, né? Também na mesma situação. Mesma situação. Mestre Pop, vereador por uma semana e desvereador agora para todo sempre. Por um documento errado do Tribunal de Justiça. 11h.